Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Aula de História. Eu sou o professor Rafael e na nossa aula de História de hoje nós vamos falar um pouco sobre a influência da Igreja Católica na Idade Média. Se liga aí que a gente já volta. Simplesmente não temos como falar da Idade Média, que eu tanto gosto, que é um período tão legal de se estudar, sem a gente falar da influência da Igreja nesse período, o clero. E na aula de História de hoje nós vamos abordar um pouco desse tema, vamos falar sobre a influência da Igreja Católica, vamos entender alguns conceitos e eu convido você a vir aqui comigo para a tela e nós vamos falar hoje sobre a influência da Igreja Católica na Idade Média. Vem comigo. Você já deve ter ouvido falar que na Idade Média existiam três classes sociais distintas: a nobreza, os servos ou camponeses e o clero, ou os membros que trabalhavam para a igreja. Na aula de hoje o nosso foco é exatamente o clero. Então acompanha comigo aqui nas telas a seguir o que nós vamos desvendar e descobrir sobre o clero. Como nós já falamos, a aula de hoje é sobre a influência da Igreja Católica na Idade Média. Talvez você se lembre aí que, nesse contexto, a sociedade ela era uma sociedade que nós podemos dizer que era estamental, ou seja, ela não mudava. Nós tínhamos ali a nobreza e o clero, estavam no topo da sociedade, possuíam terras, poder militar e religioso, cobravam impostos, aplicavam a justiça. Tínhamos também os camponeses que estavam na base, a maioria da população, viviam em condição de servos, trabalhavam na terra, pagavam impostos. Porém, o nosso foco de hoje é sobre o clero. O clero, vamos entender o que é o clero, ou quem era o clero. No ano 391, a religião cristã foi transformada em religião oficial do Império Romano. Ela foi uma religião que primeiramente foi perseguida, ela foi depois tolerada e depois passou a ser uma religião oficial. A partir deste momento, a Igreja Católica ela passa a se organizar e ganhar força no continente europeu. O imperador que acabou fazendo com que a Igreja se tornasse oficial foi o imperador Constantino. E os próximos imperadores que vieram depois dele, quase todos eles se identificaram com a Igreja cristã e eles anunciavam publicamente que eram cristãos. Mesmo que o Império Romano tenha sofrido com a invasão dos povos bárbaros, os povos germânicos, lá no século V, isso não atrapalhou o crescimento do catolicismo, pelo contrário, cresceu ainda mais. Os povos germânicos, eles acabaram introduzindo a religião católica no meio da sua cultura. E mais para frente, durante todo o século VIII, a igreja recebeu contínuas doações de terras, ela acabou se tornando proprietária de uma vasta região localizada na Península Itálica e fortaleceu ainda mais o poder dos papas. Então perceba aí pelo mapinha que esta porção de terra bem no centro ali do que hoje é a Itália, todas essas terras eram chamadas de os estados papais, pertencia à igreja. Então a igreja tinha uma função de suzerania nesse local, mandava politicamente também. E todos os reinos, todos os povoados, eles tinham a influência dessa religião, que afinal era a única religião existente na Europa. As pessoas que exclusivamente trabalhavam dentro da igreja eram chamadas de clero. E o que o clero fazia? O clero cuidava das atividades religiosas e também da administração dos bens da igreja, que não eram poucos. Porém, existiam duas classes dentro do clero. E nós vamos falar um pouquinho sobre os dois cleros, o clero secular e o clero regular, como ficou conhecido cada um deles. O primeiro aqui da nossa lista é o clero secular. O clero secular eram aqueles padres, aqueles bispos que mantinham uma relação mais próxima com o secular, ou seja, com os problemas do cotidiano. Era a função do clero secular, por exemplo, realizar batismos, eles também oficiavam casamentos, dirigiam as missas e também ouviam as confissões dos fiéis, entre outras coisas. Ou seja, esses padres estavam ali em contato com as pessoas diariamente, por isso que é chamado de clero secular. Uma curiosidade interessante sobre o clero secular é que o casamento era permitido, ou seja, os padres, bispos, eles podiam se casar. Até mesmo o Papa poderia se casar e estabelecer família. Mas
a partir do século XI, no finalzinho do século XI, para ser mais exato, a proibição do casamento ela foi ampliada para todos os membros do clero, não somente do clero secular, do clero regular, que é o próximo clero que nós vamos ver depois desse, mas também para os membros do clero secular. E como eu já adiantei aqui para vocês, temos aqui o clero regular. O clero regular ele é um pouco diferente do clero secular. Eram membros do clero que viviam em lugares afastados. Esses lugares eles passaram a ser chamados de mosteiros. A palavra mosteiro, inclusive, ela vem do grego monasterion, que significa algo parecido com um lugar para se viver sozinho. Eles não viviam exatamente sozinhos ali, viviam na companhia de outros padres, mas viviam afastados dos centros urbanos, onde ali eles poderiam ter uma maior liberdade para poder exercer a sua religiosidade no sentido pleno, longe da secularidade, longe dos prazeres que as cidades proporcionavam, das tentações. Então, o que será que esses membros do clero regular eles faziam? Bom, eles eram altamente instruídos, eles falavam, liam e escreviam em vários idiomas. Entre os principais aqui nós podemos destacar o hebraico, o grego, o latim, inclusive a sua própria língua natal. E uma das funções mais importantes desses padres é que eles copiavam livros à mão. Já que eles não tinham uma máquina de imprensa ainda, então eles pegavam esses livros que tinham um conteúdo muito importante, e à medida que esses livros eles iam se deteriorando com o tempo, era função dos membros do clero regular copiar exatamente igual estava o texto original e fazer com que esses livros se mantessem vivos, entre aspas. Ok? Os membros do clero regular, eles estavam divididos aí em ordens religiosas. Essas ordens acabaram se espalhando por toda a Europa e cada qual dessas ordens aí seguia as orientações daquele padre que era considerado o seu fundador, um monge, né, como também eram chamados. Temos as principais e as mais famosas do período da Idade Média, que são os franciscanos, que seguiam ali as ordens de São Francisco de Assis, os dominicanos, representantes das regras de São Domingos, e os beneditinos, monges seguidores de São Bento de Núrcia, ou São Benedito de Núrcia. Apesar de os membros do clero exercerem muito poder e ter muita autoridade política e religiosa, eles tinham outro grupo que acabavam dividindo com eles o poder também, que eram os nobres. E nem sempre a relação entre esses dois grupos era amistosa. De vez em quando eles acabavam tendo alguns desentendimentos. Um dos desentendimentos mais famosos do período ficou conhecido como a Querela das Investiduras. A Querela das Investiduras foi um conflito político entre o poder papal, ou seja, o poder da Igreja, e o imperador do Sacro Império Romano Germânico, região ali onde boa parte dela hoje é a Alemanha. Esse conflito ele ocorreu na Europa durante a Idade Média, entre os anos 1075 e 1122. E só para você poder se ligar aí, a querela é uma palavra pouco utilizada hoje em dia, mas ela significa disputa ou contenda. Investiduras eram as nomeações dos padres, bispos, etc. Mais precisamente, nós podemos dizer que essa disputa ela esteve bastante acirrada entre o Papa Gregório VII e o rei Henrique IV, do Sacro Império Romano Germânico, o imperador desse império. Esses dois personagens eles acabaram ficando em evidência. O rei Henrique IV ele foi excomungado pelo Papa, depois ele foi perdoado, voltou à comunhão. E essa briga ela se dava justamente porque a nobreza ela intervia nos assuntos da igreja. As investiduras eram as nomeações para cargos importantes dentro da igreja. Então os nobres queriam indicar quem seria, por exemplo, o próximo bispo. E isso, principalmente o Papa Gregório, ele via como sendo algo desnecessário, porque se existia toda uma estrutura hierárquica dentro da igreja, por que não os seus próprios membros não indicarem quem seriam os sucessores desses cargos? Então esse Papa ele acabou entrando num problema com a nobreza porque ele queria justamente acabar com essa influência existente da nobreza dentro da igreja. Depois de vários conflitos, foi aí assinada a Concordata de Worms em 1122, aonde o conflito entre a igreja e o poder imperial teve uma resolução com a assinatura desse documento, desse acordo, assinado pelo Papa Calixto II e o imperador Henrique V.
Este tratado tirava do imperador o direito de fazer as investiduras dos bispos, deixando apenas com a função de atuar como árbitro de conflitos entre grupos rivais. E caberia à Igreja, ao Papa, aos membros da Igreja, escolher quem seriam próximos a exercerem esses cargos tão importantes dentro da Igreja. Então se liga aí que a querela das investiduras é um tópico interessante. Você que vai fazer uma prova aí desse assunto, provavelmente é algo que os professores acabam pedindo em prova para você explicar o que é a querela das investiduras. Beleza? Como eu falei para vocês, a intenção aqui não era aprofundar exatamente em todos os detalhes do assunto. Nós acabamos vendo aqui superficialmente como que era a estrutura dentro do clero, este grupo que acabava tendo muito poder dentro da igreja. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Para ampliar ainda mais os seus conhecimentos, a gente se encontra numa próxima oportunidade aqui no canal Aula de História. Não se esqueça de se inscrever se você chegou por um acaso aí nesse vídeo. Se inscreva no canal, nós vamos sempre mandar algumas novidades para vocês aí a respeito do assunto de história. Se você já é inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que nós iremos fazer. Espero que você tenha ótimos estudos, que esse material possa te ajudar e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu fico por aqui. Tchau!